Bom dia. Minha equipe é composta por eu, Ana Cleia da Silva Fernandes, Célia Ferreira, Natália Ramos e Carlos Eduardo. Sou estudante de Ciências Biológicas da UFPA de Baião. A disciplina é Taxonomia e Filogenia para o ensino de Biologia. Professora Eliane e Mônica Rocha. Vou falar qual é a importância da taxonomia para o estudo de biologia. A taxonomia é a área da biologia dedicada a uma organização e classificação dos seres vivos. É uma área de extrema importância, pois, afinal de contas, lida com uma quantidade absurda de espécies e sem uma devida classificação. Seria impossível o estudo preciso e vital para a melhoria do conhecimento do mundo natural. A taxonomia é também a área da biologia responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos. E a sistemática é a área que também auxilia nesse processo, já que estuda as relações evolutivas entre os organismos. Os principais objetivos da taxonomia é descrever e classificar os objetos de estudo científico, de modo a explorar as características de um assunto específico utilizado para um determinado fim. Olá, me chamo Natália da Silva Ramos e eu vou falar sobre a relação entre taxonomia e filogenia. A taxonomia e a filogenia estão intimamente relacionadas, pois ambas lidam com a classificação e organização dos seres vivos, mas com perspectivas complementares. Taxonomia é a ciência que organiza, descreve e classifica os organismos em grupos hierárquicos, como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, com base em características compartilhadas. Tradicionalmente, a taxonomia utilizava principalmente características morfológicas e funcionais. A filogenia estuda as relações evolutivas entre os organismos, buscando entender como eles evoluíram a partir de ancestrais comuns. A filogenia se baseia em dados moleculares, como DNA e RNA, bem como em características morfológicas e anatômicas. A filogenia fornece informações sobre a história evolutiva dos organismos que podem ser usadas para organizar a taxonomia de forma mais precisa. Assim, grupos taxonômicos refletem relações evolutivas, exemplos, parentesco entre espécies. À medida que novas evidências filogenéticas surgem, classificações taxonômicas são revisadas. Por exemplo, os organismos anteriores agrupados por semelhanças superficiais podem ser reclassificados se descobrirem que não possuem um ancestral comum recente. Ambas buscam compreender a diversidade da vida. A taxonomia fornece uma ordem e a filogenia explica o porquê dessa ordem com base na evolução. Olá, professora Eliane, sou a Célia, do Polo Baião. Falarei um pouco sobre o sistema de classificação de Carl Wilson. A partir de 1977, este americano apresenta uma nova forma de estudar os seres vivos, tendo como base o RNA ribossômico. Seu estudo teve por análise a sequência do RNA ribossômico, o rRNA, como critério para definir relações evolutivas. O rRNA ribossômico é aquele que participa da formação dos ribossomos, que é aquela organela que trabalha no citoplasma, produzindo proteínas. Essa abordagem trouxe maior precisão em comparação aos métodos morfológicos ou fisiológicos utilizados anteriormente. Wilson ele estuda a parte genética dos seres vivos para concluir o seu estudo. Através do estudo do RNA ribossômico, fez com que ele identificasse que as arqueias são tão diferentes das bactérias quanto dos eucariontes, justificando assim a sua separação em um domínio próprio, mostrando assim a diversidade molecular funcional das arqueias, que antes eram consideradas bactérias. Ou seja, antes do estudo de Wilson
Existiam dois domínios, o domínio procária dos procariontes e o domínio eucária dos eucariotes. Então ele pega o domínio procária e divide em dois domínios, o domínio bactérias, né, que é composto pela eubactéria, e o domínio arqueas, pela arqueobactérias. Já o domínio eucária, que pertence aos eucariontes, ele não o divide, mantém, pois suas características não são tão diferentes entre si. A partir desse estudo de Carl Wilson, ele destaca que, através da sua pesquisa, ele revelou um grupo de seres vivos antes desconhecido, né, que são as arqueias. Contribuiu para a evolução molecular, porque mostrou como os seres vivos evoluíram de um ancestral comum. Trouxe impacto tecnológico, pois usou as enzimas da arqueas, né, que é a reação em cadeia de polimerase, que é essencial para a biotecnologia, e trouxe uma nova visão sobre a biodiversidade, aumentando o entendimento sobre a vida em condições extremas.